Bom dia, bom dia! Beleza, tá de volta, apesar de realmente estar de férias ser um momento mágico das nossas vidas, né? Não poder fazer só o que tu gosta, né? Só o que tu quer, acordar e fazer o que tu quer, e dormir a hora que quiser, e acordar a hora que quiser. Foi muito bom passar 10 dias, basicamente, conseguir me desligar, eu acho, não fazer nada relacionado ao trabalho, nada mesmo, tinha até umas coisas pra fazer, mas não fiz. Apliquei o foda-se, conhece? Isso, aplicar o foda-se é uma coisa muito importante pro vestibulando. O cara que não sabe aplicar o foda-se no vestibular, ele se arromba. Pode ser bom. Se no dia do vestibular ele não sabe aplicar o foda-se, ele se arromba. Te contei isso já aconteceu com os colegas, alguns colegas meus melhores que eu, acabaram não entrando por cursos que queriam, em função de não saber aplicar o foda-se. O que é aplicar o foda-se no vestibular? Não é fazer o vestibular de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, foda-se, não. É tu optar por ficar calmo e fazer a prova com tranquilidade e mostrar o que tu sabe, com tranquilidade e com calma, sem pressa, ou ficar nervoso e se arrombar mais do que de repente tu se arrombasse não estando nervoso, né? É a inteligência emocional de tu conseguir te acalmar em um momento delicado da tua vida, um momento decisivo, e fazer a coisa certa. Em relação às férias, cara, o pessoal brincando ali, né, no começo, que realmente a gente volta meio travado, né, eu já te expliquei, tem pesquisas que mostram que o cérebro, ele perde muito mais capacidade do que o músculo. Então se tu estavas malhando pra caramba lá, sentindo que tava ficando fortinho, me tirando as medidas, né, a cada um mês lá e vendo, pô, tô crescendo, tô ficando forte. Aí tu para lá 15 dias de malhar. Isso não vai ter grandes efeitos, né, pra tua forma física. Não vai voltar com 5 quilos a menos de massa muscular depois de 15 dias, certo? De descanso. O cérebro, ele perde muita capacidade em muito pouco tempo. Ele murcha do dia para a noite se tu para de usar ele em determinada função. Claro que quem continuou na internet, quem continuou conversando, quem continuou batendo papo com as pessoas, continuou usando o cérebro. Tu não estava em coma nesses 10 dias, né? Mas a brincadeira que o amigo fez em relação à matemática é verdade. Pode ter certeza que depois desses dias parados tem 50% das contas que talvez eles conseguissem fazer antes das férias, hoje vocês não fazem de novo. Tu bota na tua frente e como é que é mesmo? É o teu cérebro mostrando que ele murchou, que ele enfraqueceu. E o bacana, para tu não ficar triste, é que ele volta a bombar muito mais rapidamente que o músculo. Ou seja, né, para tu ficar forte de músculo, sem tomar bomba, o cara tem 10 anos malhando, né? Basta tu ficar 10 anos malhando o teu cérebro, tu fica o mais forte do mundo. Essa aqui é a vantagem, então não fica triste. Se tu voltar a estudar, mas tens que anotar o horário, lembra, né, cara? Lá no começo do ano eu te falei, bota na tua agenda hoje, sabe, pai? Isso é contigo também, pai. Isso é contigo, pai. Bota hoje, ó, vou estudar de tal a tal hora e vou descansar de tal a tal hora, vou pra ginástica, vou pra natação, vou descansar e vou fazer exercício. E aí planejar, pô, segunda-feira eu vou começar a fazer exercício física e matemática, na terça química e não sei o que. Te organiza, bota no papel, se possível bota o celular para despertar na hora. Se tu conseguir obedecer isso até o final do ano, mesmo que tenhas vadiado até agora, tá salvo, pai, tá salvo. 6 meses estudando pra valer, passa no ITA, pai, passa sim, certo? É por que eu te digo isso? Porque ninguém faz isso. E se tu conseguir fazer isso, serás uma exceção, e aí tu tá lá na frente. E é um momento decisivo do teu futuro, tu sabe disso, né? Claro que tu precisa ter pressa, se não fechar nesse, tu tenta de novo, vai no outro. O importante é terminar a tua faculdade, bem terminada, não interessa qual é. Claro que é melhor economizar 100 mil reais na UFSC ou na UDESC e ainda economizar e ganhar qualidade, né? Eu já te falei, já estudei em universidades particulares, é delicado. Se tu não tem cabeça no lugar, tu entra na balada, tu entra na festa, aí a galera vai arrumadinha pra balada. Eu vou pra faculdade, vai pra balada. Entendeu? É esquisito pra caramba isso, então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa também. Então são coisas fundamentais, né? Voltar a trabalhar teu cérebro para ele ficar bombado, porque é a única maneira de sobreviver. Na selva de pedra em 2013, não tem jeito. Quem não fizer isso vai se arrombar, tá muito nítido, né? As pesquisas estão aí para isso. Só quem não acredita em matemática, em pesquisas científicas é que não enxerga isso. Vai se ferrar na vida se não estudar. Cuida da tua saúde também, principalmente quando ficar mais velho, né? Tu sabe que se tu não fizer exercício físico, tu vai sofrer também. Não tem como ser feliz na velhice sem o corpo estar sadio. Aí tu não consegue nem fazer amor, fazer sexo com a tua esposa, imagina, porque o teu corpo não aguenta mais. Já tá com... tá velhinho, mesmo aos 60 anos, podia estar um guri, tá velhinho porque não exercita o corpo. Então coisas bacanas de discutir. Tua faculdade, teu futuro,
vai para a UFSC ou para a UDESC, que é o melhor que tu pode fazer por ti, pela tua família, mesmo tens que ir de ônibus. Eu estudava no ônibus, era muito bom isso para mim, quando eu tinha que pegar ônibus para ir para a escola. Hoje eu gostaria de vir trabalhar no ônibus, cara. Te falei já isso, né? Eu gostaria de vir lendo no ônibus, que é muito melhor do que vir dirigindo, né? Não rola. E te falar também que eu tô louco para dar de volta. Porque quando eu tô lá com meu filho, né, eu acordo lá, e aí, Caio, vamos fazer o quê? Esse cara já tá pausado lá, aí bota um fogão, forno a lenha, né, cara? Forno a lenha e tal, faz um cafezinho no forno a lenha, que não tem nada igual aquela cheirinho de lenha queimada, né? Aí vou me sujar de graxa na minha D20, tirar umas peças, botar outra, que é um tesão pra mim também. Aí dou uma andada de jet ski, aí stand-up paddle depois, aí nós vamos de lancha agora, é um tesão, né, cara? E tu vê, eu nem estudei tanto, imagina se eu tivesse estudado, eu tava na Europa, cara. Eu ia passar as férias na Europa, mas não estudei tanto assim, né? Ainda tô terminando minha faculdade, depois vou fazer mestrado e doutorado, aí eu vou passar as férias de inverno na Europa, prometo a vocês. Prometo, mas é que eu tô crescendo ainda, sou pirralho, né? Tô com 30, né? Sou guri pequeno ainda, tenho plena consciência disso. E aí, chega uma hora que mesmo essa maravilha de poder fazer o que tu quiser, eu vou mandar jet ski de novo, vamos pescar agora, aí vamos nas dunas, vamos ver as baleias, e vamos fazer fogueira, e teu filho, vamos soldar agora. Eu soldei, meu Deus. Essa parte também, não é ferro de solda, mas foi muito divertido, né? A gente se diverte muito. Mas chega uma hora, depois dessa diversão toda, que tu já não tá mais feliz, cara. Tu já não tá mais feliz, tu acorda depois do 9º dia e... A rotina mesmo. Mesmo de diversão, e aí tu sente falta de te sentir útil. Então essa que é a coisa mágica. Um dia tu vai perceber isso, tu só vai ser feliz se tu produzir, se tu for dono do teu próprio nariz, se tu puder tomar tuas decisões, se tu for útil para alguém também. Isso é uma coisa legal, então eu não queria ficar sempre de férias. O meu prazer é estar aqui com vocês, saculejando, mexendo, espremendo o cérebro de vocês. Esse que é o grande prazer. E agora vai! Agora vai! Não tem problema, pode ter esquecido tudo, eu vou resgatar cada detalhe importante. Os opostos! Tá vendo? Tá lá no teu coração já. E na verdade, o que é um corpo neutro? Isso, no vestibular eles vão querer te falar, é um corpo que não tem carga. Tu tem que falar, é mentira. Todo o corpo tem carga, tu é uma carga ambulante. Tu é feito de carga elétrica, tu é um ser elétrico. Tu é feito de cargas elétricas, tu é feito de átomos. E os átomos têm prótons, elétrons e nêutrons. Os nêutrons são neutros. Os prótons, P de positivo, e os elétrons, sobrou a carga, e aquele famoso desenho idiota de átomo. Por que idiota? Não tem nada a ver, só por isso. Não tem nada a ver, está tudo errado. O tamanho do núcleo está exagerado, a eletrosfera ali está como se fosse um caminho muito bem definido, e não é um caminho bem definido, é uma região onde o elétron possivelmente está. Né? A gente nem sabe aonde ele está naquela região exatamente, mas a gente sabe que ele está por lá. Então, né, melhor maneira de representar átomo. Núcleo e eletrosfera aqui, ó. Lembra? Aí é um átomo legal. Porra, bem próximo da realidade. Nada a ver. Ridículo. Vou tentar chegar lá no núcleo. Meu Deus, que é isso? Um escudo Jedi invisível, vibrante. Lembra? É a eletrosfera, isso é eletrosfera, é um escudo invisível. Por que ele é um escudo invisível? Porque na verdade ele é feito, no caso do... esse aqui é o átomo de hidrogênio, tá? É o mais simples que existe dos átomos, tem apenas um único maldito próton lá. E um elétron na eletrosfera. Só que esse elétron ele é tão absurdamente sassaricante que ele fica girando numa esfera aqui em volta em altíssima velocidade. E os equipamentos que nós usamos para medir onde esse elétron está, indicam que ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Essa é uma coisa meio absurda. Eu acredito que os equipamentos são lerdos e não conseguem perceber que na hora que a gente tira a foto, é como se o elétron já tivesse riscado vários lugares ao mesmo tempo, né? Mas na física quântica é até admissível que ele possa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Uma coisa que eu também não digeri ainda, estou aprendendo sobre isso. Mas olha só que legal, próton, elétron, E o que é esse Como é que a gente mede essa vibração do átomo? Alguém lembra? Como é que faz para medir a vibração do átomo? Todo mundo já fez isso. Em si próprio. Temperatura. Temperatura, médio grau de agitação das moléculas. Tu vê, né? É só inverter a ordem da pergunta e tu já esqueceu a resposta. Porque se eu te perguntasse temperatura,
Ah, todo mundo responderia, mede o grau de agitação das moléculas, mas só de eu ter falado agitação das moléculas, né, ou átomos, o que que mede isso? Só fazer a pergunta do avesso, né, tu vê, é o cérebro que não está bombado, né, daqui a pouco tu vai bombar, e daí a falta da informação, e aí vai conseguir te... tu vê, né, comecei a falar de uma coisa que já não era onde eu queria chegar, mas para tu ver como elas estão todas conectadas. Não se assusta quando tu olhar um átomo assim. O que que é corpo neutro? Prótons e elétrons iguais. Pronto, mesmo número de prótons e elétrons. Corpo positivo. Excesso de prótons. Corpo negativamente carregado. Excesso de elétrons. Simples assim. E se eu quiser calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo, basta pegar o número de partículas em excesso e multiplicar pela carga elementar, ou quantidade de carga elementar. Alguém lembra? Isso. É 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Não tem obrigação de lembrar não, tá galera? 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Depois a gente fazer mais uma meia dúzia de exercício já é nosso. E se no vestibular esquecer, vai no formulário, tá lá o valor, não tem problema nenhum. Legal. Bom, nós sabemos que os opostos se atraem, então se eu pegar duas cargas, dois corpos carregados com sinais opostos, haverá uma força de atração. Dois corpos com cargas iguais, seja positiva ou negativa essa carga. Esses caras sofrerão repulsão. Isso nos livros geralmente é conhecido como lei de Dufay. O senhor vai precisar decorar o nome do cara, né? Não. De regra não, nunca vi ninguém cobrar isso no vestibular, seria uma cobrança idiota. Outra coisa interessante, se tu for desenhar a força que atua entre dois corpos carregados, tu usa a linha imaginária que atravessa o centro dos corpos, beleza? Para desenhar esse vetor, ó. Show de bola. Só que nós temos que saber como calcular esta força de atração ou repulsão. Lembrem-se que esses estudos são de 1700 e cacetada. Antes disso, 1789, se eu não me engano, a coisa começa. Então já é lá quase 1800. E em 1700, no início de 1700 já está resolvida por Newton muitas teorias. As leis de Newton já estão relativamente bem definidas. E Newton já tinha descoberto a famosa lei de atração das massas. Lei de atração das massas. Afinal, todos sabemos e sentimos diariamente que massa atrai massa. E Newton mostrou que havia uma relação matemática muito clara que relacionava com que força duas massas se atraíam. Claro que imagina, se em 1700 e pouco Newton afirma isso, a galera tem dificuldade de acreditar nisso, né? Como é que o cara lá, o leigo, vai para frente de uma montanha, vê a montanha imensa, por que a montanha não está me atraindo se ali não tem outra montanha, né? Isso é uma coisa delicada no início, né, para a galera assimilar. Só em 1700 e cacetada, final de 1700, se não me engano, é que o cara chamado Cavendish fez um experimento que mediu esta atração gravitacional, né? Bom, o que essa fórmula me diz? O que essa lei de atração das massas me diz, que é anterior a esses estudos de cargas elétricas? Isso me diz que se eu dobro a massa de um dos corpos que se atrai, a força dobra, lembra? Se eu triplico, triplica. Se eu dobro e triplico, 2 vezes 3, 6 vezes mais força. Se eu dobro a distância, diminui em 4 vezes a força de atração. Todo mundo tranquilo para isso? É uma matemática muito básica que nós estamos usando, né? 3 vezes maior a distância, 9 vezes menor a força. Então nós podemos dizer o seguinte: a lei de atração das massas de Newton, não custa lembrar que é do grande gênio do Sr. Isaac Newton. Então, ó, a força de atração gravitacional entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto das massas e... inversamente proporcional ao quadrado da distância. Uou, muito bom, garoto. Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tu imagina que depois de estudar isso, um cientista vai para o laboratório e estudar o comportamento das cargas elétricas. Ele tem lá, lembra dos processos de eletrização, né? Tem 3 maneiras de eletrizar os corpos. Vocês lembram quais são? Atrito, sinais opostos, mesmo módulo. Lembra? Era 0 cada uma, ganhou 2 elétrons, perdeu 2 elétrons, mais 2, menos 2. Mesmo módulo, sinais opostos. A por contato está neutro e está negativo. Encosta, fica
Tá neutro e tá negativo. Encosta, fica negativo, né? Porque essas cargas negativas querem se espalhar, porque os iguais se repelem. Quando um corpo neutro é posto em contato, eu tenho mais espaço para essas cargas se espalharem. Então parte das cargas negativas vão migrar para o corpo neutro, e aí então cada um vai ficar com um pouco de carga negativa. Após o afastamento, ambos estão negativamente carregados. Tudo bem? Eu brinquei com vocês que era uma contaminação, né? Se eu estou gripado e encosto em ti, eu não posso passar lepra, tem que ser gripe. Não é isso? Se eu contaminei um corpo com a carga de outro, eu tenho que passar aquela carga que eu estou contaminado. Né? Não pode ser outra carga, né? Uma maneira boba, de repente, de te fazer entender isso. É melhor pensar nos elétrons. Aliás, então como explicar do ponto de vista das cargas elétricas este fenômeno aqui, ó? Como explicar do ponto de vista das cargas elétricas isso? O que aconteceu quando eu coloquei em contato os corpos? Passaram elétrons da onde para onde? Do A para o B, porque o B não ficou negativo se passaram elétrons. Estava neutro e chegou o elétron nele. Foi do B para o A, lógico. Os opostos. Esse cara está faltando elétron nele. E os elétrons estão presos nos A. Os prótons estão protegidos pelo escudo Jedi, que é a eletrosfera, lembra? O próton não pode sair migrando no material sólido, concordam? Então esse excesso de prótons vai atrair elétrons daqui para cá. Quando elétrons migrarem daqui para cá, esse corpo vai ficar menos positivo, concordam comigo? E esse cara que estava neutro perdeu elétrons, ficou positivo, porque ele perdeu cargas negativas. Né? Eu te falo isso porque embora a gente aceitar que as cargas positivas se movam, vá dar a mesma solução final, alguns processos físicos vão dar errado se a gente pensar na carga positiva se deslocando, certo? Isso futuramente nós vamos perceber. E tem até um experimento físico bobo de fazer que prova que são os elétrons que se mexem nos materiais sólidos, né? Justamente relacionado a isso. Legal. Eletrização por atrito, por contato, e no contato os sinais iguais. E mesmo módulo quando os corpos em contato forem idênticos, lembram? Se os corpos são idênticos, divide por 2, se forem 2. Se forem 1000 corpos idênticos, divide por 1000 depois do contato. Tudo bem? E a por indução. Alguém lembra mais ou menos como é o processo de indução? Fio terra. Tem fio terra, tem aproximação. Então vamos lá, tem o corpo... Tem um corpo que tem que estar neutro e tem um corpo que tem que estar induzido. Parabéns, estou adorando, show de bola. Então tá lá o cara neutro e o corpo que vai... Aliás, esse é o indutor, né? Que vai deixar o neutro induzido. Certo? Tá lá longe primeiro. Aí não dá nada. Aí quando eu aproximo os opostos, os iguais, os elétrons que têm mobilidade vão migrar desses átomos mais distantes para cá. Esses átomos mais distantes vão ficar com excesso de prótons. Continua neutro, porém... nomezinho? Induzido. Tá? Tem alguma coisa rolando ali. É isso aí, está induzido. Agora o que eu faço? Faz o fio terra mantendo o corpo induzido próximo. Concordam comigo? Esse corpo aqui está querendo atrair elétrons. Não tinha da onde vir elétron, já que o ar é isolante. Quando eu conectei um condutor metálico com a Terra, e a Terra é um corpo imenso, para a Terra ganhar ou perder 1 zilhão de elétrons vai fazer diferença? Então sobem elétrons atraídos pelo corpo positivo, e depois que os elétrons subiram, é um piscar de olhos, tu corta o fio terra e o corpo neutro agora é negativamente carregado, porque ele recebeu elétrons, não é isso? Agora que eu cortei o corpo, o fio terra, eu posso afastar o indutor, mas o indutor tem que ter ficado próximo durante o contato e durante a eliminação do terra, certo? Bacana essa ideia. Na eletrização por indução, os corpos eletrizados adquirem cargas com sinais opostos. É isso aí. Então fizemos até uma revisão um pouco anterior ao que eu queria, e é natural que seja assim, importante que seja assim. Então tu vê, né? O homem já tinha criado técnicas para eletrizar os corpos. Já sabia até calcular que carga o corpo adquiria. Já sabemos, vamos supor, até calcular. Vamos para o laboratório fazer experiência com cargas elétricas. Carga Q1, carga Q2, vou amarrá-las naquela máquina de medir força, o dinamômetro, e vamos fazer experiências. Quem começou a fazer esses estudos foi o tal do Coulomb. Por isso que, posteriormente,
unidade de carga elétrica ganhou esse nome, Coulomb. O que o Coulomb percebeu? Que as cargas opostas se atraíam com uma certa força. Ele sabia que a força aqui era igual à força lá devido à terceira lei de Newton. Ele só confirmava experimentalmente o que ele já sabia. Quando ele dobrava uma dessas cargas, digam-me, a leitura do dinamômetro dobrava, mostrando que tinha uma certa relação. Quando ele aumentava 3 vezes a outra carga, ele lia no dinamômetro uma força 3 vezes maior que a original. Quando ele dobrava e triplicava, ele lia no dinamômetro 6 vezes mais força. Ele, ah meu Deus, será? Será que é o que eu estou pensando? Quando ele pegou as cargas e afastou elas por uma distância o dobro da inicial e leu no dinamômetro 4 vezes menor a força, ele teve certeza. Só para garantir, vou fazer mais uma sequência de testes. Testou de novo. E quando ele aproximou as cargas 3 vezes, ele leu no dinamômetro uma força 9 vezes maior agora, porque ele aproximou, não é isso? Ele teve certeza de que a lei de atração das massas de Newton também serviria para explicar a atração ou repulsão entre cargas elétricas. Ou seja, esta mesma equação aparece agora na lei de Coulomb. Vamos chamar de K a constante eletrostática do meio. Entendam vocês que essas cargas estarem imersas no ar, ou na areia, ou no concreto, ou na bosta de vaca, que é um elemento que eu uso muito nas aulas, certo? Muda a maneira como elas vão se atrair. Isso é medido pela constante eletrostática, é o nome dela. Carga 1 multiplicada pela carga 2, em vez de massa 1 e massa 2, dividido pela distância ao quadrado também. Então vocês observem que não tem nada demais. Se lá no primeiro ano nós fazemos cálculo com lei de atração das massas, passávamos um pouquinho de trabalho devido à potência de 10 aqui, confessa, né? 6,67 vezes 10 a menos 11, era um pouco chato trabalhar com isso. Agora que tu está mais forte na potência de 10, já é menos sofrimento. Até porque esse número aqui é 9 vezes 10 na 9. O que é marcante entre a constante gravitacional e a constante eletrostática mesmo? Vou botar aqui a constante gravitacional 6,67 vezes 10 na menos 11. Que outra é muito maior. Essa é minúscula, mostrando que a atração gravitacional só é perceptível com massas imensas, e esta é gigantesca, ou seja, mesmo cargas elétricas diminutas já geram forças atrativas grandes. E cuidado, aqui pode ser mais ou menos, né? Massa é sempre positiva, concorda comigo? Como aqui pode ser mais ou menos, colocarei em módulo. Tudo bem? Ou seja, só vai usar os opostos se atrai para saber se é atração ou repulsão. Na hora de fazer a conta, não precisa te preocupar com o sinal da carga. Lei de Coulomb. Lei de Coulomb. Claro que é o seguinte, gente, para a gente poder ficar fera nessa fórmula aí, a gente tem que fazer uns exercícios, temos que fazer umas coisinhas para nos familiarizar. No começo a gente fica todo agoniado, meu Deus, como é que é tal. Depois já fica familiar. Outra coisa interessante. Eu agora na faculdade estava estudando campo elétrico. Eu vou te confessar, cara, que tem questões que eu boto na minha prova que às vezes são mais difíceis que as questões que eu fiz na prova de faculdade, eu te confesso. E uma coisa que me chamou a atenção é que assim, a gurizada que estava lá fazendo aquela aula, alguns já tinham uma certa noção do que era campo elétrico, uma coisa nova que eu vou te mostrar hoje, uma coisa invisível que eu vou te mostrar hoje, quase do além isso aqui. Mas como eu já estava há muitos anos trabalhando com essa ideia de campo elétrico, no meu coração, quando eu escuto o campo elétrico, não é uma coisa que me deixa agoniado. Não quer dizer que, meu Deus, que eu saiba profundamente o que é campo elétrico, mas já não me causa pânico. E eu te peço, abram o coração de vocês. Abram o coração de vocês, porque agora algo novo vai penetrar no conhecimento de vocês. Fica tranquilo? Campo elétrico. Pensa comigo, amigo. Os opostos? Os iguais? Então pensa comigo, meu caro amigo. Se eu tenho aqui uma carga elétrica positiva fixa, colei na parede ela. Se eu boto aqui no meu bolso uma outra carga positiva também, e começo a aproximar uma carga da outra, Tem que usar mais força. concordas? Já que os iguais? Caramba, então, peraí. Se eu solto, ela ia ser arremessada para lá. E se eu trago ela para cá, ela empurra para lá. E se eu venho aqui por cima, ela empurra para lá. Concorda comigo? Ou seja, tem ou não tem alguma coisa acontecendo ali em volta daquela carga positiva? Tem. Eu só não vejo o que é.
Mas que tem, tem. E a prova de que tem algo misterioso aqui em volta é o fato de eu pegar uma outra carga elétrica, que eu chamo de carga de teste. Claro que eu vou fazer um teste. E tento aproximar dela. Quando eu... Oh meu Deus, está empurrando para lá, mas não tem nada aqui, cara, é invisível. Outra, eu pego minha mão e boto a minha mão aqui, ó. E não adianta, cara, empurra, que coisa, meu Deus, empurra. Tem algo invisível ali, tem algo invisível. E vem da onde essa coisa invisível? Vem dessa carga, que é uma carga positiva e elétrica, não é? É uma carga chamada de carga elétrica. Então esta coisa invisível é alguma coisa elétrica. Vocês concordam comigo? Porém, meus queridos, não se esqueçam que além desta coisa invisível ali que eu estou tentando introduzir para vocês, que é o campo elétrico, imaginem vocês que nós estamos longe do planeta Terra. Aqui está a nossa casa, 7 bilhões quase de habitantes. Sim, nosso planeta Terra. Vocês concordam que se um objeto é posto aqui assim, tem alguma coisa que atrai? Tem, né? E aqui, ó, uma força atrai. E aqui uma força atrai também aqui. Atrai ali, atrai. Nossa, tem algo invisível aqui em volta do planeta Terra que atrai as outras coisas, não é? É, algo invisível. Aqui não tem uma carga elétrica. Mas poderíamos dizer que tem uma carga gravitacional, uma massa, não é isso? Tem uma massa, a Terra tem uma massa, não é isso? Mas imaginem vocês um ímã. Pô, quem é que nunca viu aquele desenho animado, né? E aí tem o Polo Norte e o Polo Sul. E eu pego um outro ímã, um pequeno ímã aqui. E quando eu pego esse Polo Norte com aquele Polo Norte, eu tento aproximar e, meu Deus, uma força misteriosa empurra para lá. É algo invisível. E aqui tem um agente magnético, tem algo aqui acontecendo. Para tentar explicar essas coisas invisíveis que aparecem em nossas vidas, que nós podemos sentir, mas nós não podemos ver, um matemático alemão criou uma ideia muito legal. Uma ideia chamada de campo. O Gauss falou que campo era uma região influenciada por uma presença, por uma energia, por algo que se podia medir, mas não se podia ver. Então, se campo de futebol é a região onde se joga futebol, campo elétrico é uma região perturbada pela presença de uma carga elétrica. Este campo, já que tem a ver com massa, vai ser chamado de campo gravitacional. Eu não vejo, mas eu sinto. Aqui seria o campo magnético. Muito obrigado. Campo magnético. Então a primeira coisa importante de tu saber é que quando eu falo campo elétrico, não tem nada de sobrenatural. É uma região perturbada pela presença de uma carga elétrica, influenciada. Lá se tu pegar uma outra carga elétrica, ou outro vai sentir força. O que é campo gravitacional? É uma região perturbada pela presença de uma massa. Se tu pegar uma outra massa e chegar naquele campo gravitacional, tu vai ver, tem força. O que é um campo magnético? Uma região perturbada pela presença de um ímã. Pronto, cara. Então tu já tem a noção do que é campo. E não é só campo elétrico, é qualquer campo. Campo na física é isso, é uma região perturbada por uma influência. Tem algo que o campo gravitacional repele? Imagina se nós descobrirmos a maneira de fazer, em vez de atrair e repelir. Essa é uma busca incansável da física. Descobrir como mexer nos átomos para fazer repelir, para alterar o sinal da carga gravitacional. Genial a tua ideia, cara. Imagina, ia ser a solução dos problemas das viagens interestelares, né? Porque eu ia usar a gravidade da Terra para me empurrar para longe dela. Imagina reverter a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo quadrado para cima. Ia ser o bicho. Essa é uma busca, é possível. Existem teorias que mostram que isso é possível. Né? Mas é algo que a gente ainda não está nem perto de conseguir. Mas bonita a tua colocação, garoto. Pessoal, olha só. Para a gente poder mexer com essas ideias de campos gravitacionais, magnéticos e elétricos, nós vamos começar a representar esses campos por linhas. Linhas essas que serão chamadas de linhas de campo. Nome justo, hein? Linhas de campo porque representam o campo.
Agora olha que interessante, como é que são as linhas de campo gravitacional? Imagina que aqui na minha mão eu tenho uma pequena massa de teste, uma massa de teste. Se eu pegasse essa massa e soltasse aqui, o que ia acontecer com ela? Ia ser atraída. E aqui? Atraída. E aqui? E assim por diante, eu poderia fazer várias linhas mostrando a atração, que direção teria a força de atração. Eu vou fazer elas iguais, as setas, porque aqui a força ia ser igual aqui, provavelmente, né? Porque é tudo redondo, né? Aqui ia ser igual. Será que aqui não ia atrair? Ia também, né? Eu não vou ficar fazendo infinitas linhas porque eu vou morrer e nunca vou acabar. E eu só fiz algumas, então, para ter uma ideia, para o cara que olhar e falar, ah, não, tá, tô entendendo, é que é tudo radial, na direção do raio, né? Certo? E vai ser atrativo sempre. Outra, dois pontos, ponto A e ponto B, ou ponto X e ponto Y. Onde que a atração é maior, em A ou em B? Em A por quê? Está mais perto, a distância é menor, a força é maior, foi o que a gente viu, né? Beleza? Em X ou em Y? Em X, ou seja, onde as linhas de campo estão mais próximas, o campo é maior. Onde as linhas de campo estão mais afastadas, o campo é menor. Quanto mais próximas as duas linhas de campo, mais forte é o campo na região. Tudo bem? É uma regra internacional. Beleza? Só que a aula não é sobre campo gravitacional. Não era isso. A ideia é campo elétrico. Eu quero te mostrar o que é campo elétrico na aula de hoje. Mas já que o ímã está desenhado lá, né? Vamos lá? Por convenção, as linhas de campo magnético nascem no polo norte e vão em direção ao polo sul. Só que olha que interessante. Elas atravessam, na verdade, o polo e mergulham no outro polo. Essas linhas de campo magnético, elas não têm começo e fim. Elas são contínuas. Isso é difícil de te fazer entender agora, mas lá no final do ano a gente vai voltar a falar sobre isso. Elas vão em direção ao polo sul e aí depois elas dão a volta no ímã e voltam para o polo norte. Mas as linhas de campo nascem no polo norte e mergulham, aliás, né, emergem do polo norte e penetram no polo sul. Linhas de campo magnético. Ô professor, dá para ver essas linhas de campo magnético? Dá, cara. Tu pega um ímã, bota uma folha de papel em cima e joga, por exemplo, ferro em pó em cima da folha. As partículas de ferro vão se alinhar com o campo, vai ficar linhas bem definidas. Então dá para enxergar essa linha experimentalmente, né? Na apostila de vocês vão ver umas fotos bonitas dessas linhas de campo. Não agora porque não é magnético ainda. Agora olha que interessante. Aqui é a aula de hoje. Aqui, ó. Mas peraí, tem um problema. Para desenhar essas linhas de campo elétrico, tu acha que eu devo usar uma partícula positiva ou negativa como referência? Negativo, você atrai. Tanto faz, na verdade, né? O que vocês acham que os cientistas escolheram? Mais ou menos. Se tu fosse escolher alguma coisa na tua vida, é sempre mais, né, cara? Nem que alguém vai escolher menos na vida da pessoa, não, é sempre mais! Eu quero mais! Nunca vamos pensar em menos, sempre pega uma partícula positiva, solta ela aqui, para onde é que ela vai? Lógico. Vou fingir que a partícula está flutuando. É isso aí, cara. Pronto, ó. Para baixo, para a esquerda, para a direita, para cá, para cá, para cá. Como é o nome disso aqui? Linha de campo. Linha de campo o quê? Elétrico. O que é isso aqui? E ali? Todos esses campos têm a mesma ideia. Então, se eu tivesse um campo, sei lá de que tipo, aqui, onde é que o campo é mais intenso? No ponto Z ou no ponto W? Por que é no ponto W? Porque quanto mais próximas as linhas, mais intenso é o campo. Não interessa de que tipo. Beleza? São regras gerais para campos. Agora, olha que interessante. E se eu tivesse uma partícula elétrica negativamente carregada? O senhor falou que é positiva. Não. Eu falei que a partícula de teste que eu uso para desenhar a linha é positiva, mas eu posso estar estudando uma partícula negativa. Vai mudar o vetor. Exatamente, as setinhas agora, ó, se eu uso uma partícula positiva, as setinhas agora vão estar apontando em direção à carga e não para fora dela. Por isso que a gente diz que o campo elétrico de uma partícula positiva é divergente ou de afastamento.
enquanto o campo elétrico de uma partícula negativa é convergente ou de aproximação. Beleza? Divergente ou de afastamento. Campo elétrico em torno de uma partícula negativa, convergente ou de aproximação. São as duas nomenclaturas que a gente usa para os campos elétricos. Mas imaginem vocês que eu pego uma partícula positiva e aproximo de uma partícula negativa. O campo ali naquela região entre elas deve ficar alterado, né? Concorda comigo? Imagine, por exemplo, uma partícula positiva solta aqui. Ela vai ser repelida e atraída ao mesmo tempo. Com certeza a trajetória será reta, em direção negativa. Tudo bem? Mas se eu solto ela aqui, ó, ela vai ser repelida e atraída, não é isso? Ela vai fazer uma trajetória assim, mais ou menos. Olha que legal. O senhor está delirando, né? Não, meu querido. As experiências deixam muito claro que essas seriam as trajetórias das partículas próximas dessas, ó. Ficou bem legal o campo elétrico ali, né? O senhor quer que eu decore isso? Não quero que tu decore isso, mas eu quero que tenha essa noção, né, de ter um pouco de criatividade, de perceber que uma partícula positiva abandonada aqui vai ser repelida por essa, mas vai ser atraída por aquela, então é natural que ela faça uma curva, certo? Então ali está o campo elétrico representado na proximidade de duas partículas. Já temos algumas, eu já poderia colocar aqui algumas propriedades dessas linhas de campo, né? Propriedades das linhas de campo. Depois essas propriedades vão aumentar, hein, galera? Mas olha só, rapidamente. Nascem nas partículas o quê? Positivas, então morrem nas, lógico. Quanto mais próximas, mais intenso o campo, parabéns, ou maior seria a força. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. Ah, essa é importante, ó, nunca se cruzam. Por que vocês acham que elas nunca se cruzam? Faz sentido eu colocar uma partícula aqui e outra aqui e elas empurradas pelo mesmo agente uma hora ser jogada para um lado e outra para outro? Duas partículas que são positivas. Se essa aqui faria essa trajetória para lá, uma outra na proximidade, não faz sentido fazer uma trajetória que se cruze, né? Porque isso estaria significando que naquele ponto, duas partículas iguais estariam sendo empurradas para lugares diferentes. Não faz o menor sentido. Se é um agente que está causando aquilo, se um monte de partículas foi empurrada para lá, uma outra partícula teria a mesma tendência. Então não tem o porquê as linhas de campo se cruzarem. E isso também vale para as outras, tá, galera? Para os campos gravitacionais e para os campos magnéticos também, que nós estudaremos os magnéticos futuramente. Então tu vê que legal. O que é campo magnético, campo elétrico? Uma região em volta de uma carga elétrica, uma região perturbada pela presença de uma carga elétrica. Por enquanto, como é que a gente faz para ver como é que essa região está? Pegamos uma carga de teste e aí soltamos ela naquela região e vemos para onde é que ela vai. E depois a gente faz um mapa das trajetórias dessas partículas. Essas são as chamadas linhas de campo. Aliás, ó, olha que legal, vou escrever aqui uma última propriedade então. As linhas de campo representam a trajetória de uma partícula, o que mesmo? Positivo ou negativo? Muito obrigado. Representa a trajetória de uma partícula positiva abandonada na linha. Como assim, professor, abandonada na linha? Ué, eu pego a partícula, solto ela na linha, ela continua na linha. Só isso. Ah, professor, então quer dizer que se tu soltar onde não tem linha, ela não vai? Não.
seja, eu não vou fazer infinitas linhas porque o cara morre e não termina de fazer linha. Mas tu coloca ela ali no meio das linhas, ela vai seguir aquele padrão das linhas vizinhas, né? Certo? Nada demais, né, galera? Mas tu sabe que não adianta ficar aqui na teoria. Nós já sabemos o que é teoricamente campo elétrico. Sabemos que faz sentido que exista algo ali em volta de uma carga elétrica. Nós temos que saber medir. A trajetória de uma partícula positiva seria por causa que ela teste ou mais abundante a partícula positiva? Não, é só uma decisão. Uma decisão boba. Mas só observe, bacana que tu colocou. E se for negativa? Vai no sentido oposto. Ou seja, é só uma referência mesmo para a galera não ficar se bicando. Mas eu desenhei para positiva, mas eu desenhei para negativa. E aí para não dar briga, então vamos lá. Quando for desenhar, vai ser uma positiva. E a negativa vai no sentido oposto. Importante essa colocação, legal. Então, galera, ó, embora a gente desenhe para as partículas positivas, uma partícula negativa também serve como guia, só que ela vai no sentido oposto. É isso aí. Legal isso que tu falou, olha só. Como vocês viram através da ideia das linhas de campo, quando eu for representar o campo elétrico, eu estou usando linhas. Mas o campo elétrico gera uma força, não gera? Se o campo elétrico gera uma força, que eu vou chamar então de força elétrica, tem que ter uma seta que represente para onde essa força atua. E uma força não pode atuar de maneira curva, né? Não pode... Né? A força atua ou para lá, a força não pode fazer o cara ficar rodopiando. Rodopiar é torque, não é isso? É momento, lembra? É força vezes distância, tem que ter um braço e alavanca para poder fazer a coisa girar. Então como é que eu vou representar o campo elétrico naquele ponto ali? Eu vou representar sempre tangente à linha de campo. Aquele ali é o vetor campo elétrico. E ali? Tangente à linha de campo. Não é a primeira vez que tu usa um vetor tangente a uma linha, né? Lembra lá? Barbante, massinha, MCU, movimento circular uniforme. Se eu for representar a velocidade da partícula, eu sempre represento tangente à trajetória. Lembra disso? Né? Então a mesma coisa, o vetor campo elétrico é sempre tangente à linha de campo. Sempre. E isso também vale para o campo magnético, tá, galera? Quando eu for desenhar um vetor campo magnético, vai ser sempre tangente à linha de campo, sempre. Chegou um momento importante agora, o filé. O filé mignon da aula é agora. Prolixo, me empolguei.